setor elétrico, especificamente o segmento de transmissão de energia, é um dos segmentos mais seguros e lucrativos para se investir, e isso se dá por alguns motivos. E um deles é que são pouco impactadas pelos riscos hidrológicos, riscos esses que é geralmente suscetíveis às empresas geradoras de energia e que causam variação no preço da energia elétrica, causando assim impacto direto na receita da empresa. Já as transmissoras de energia, elas possuem apenas a função de levar a energia gerada das usinas até o ponto das distribuidoras. E outro motivo, e o principal deles, é a forma como elas são remuneradas, que acontece aqui através da RAP, a Receita Anual Permitida, que elas recebem por prestar o serviço público de transmissão de energia. A RAP é obtida como resultado do próprio leilão de transmissão de energia, que é realizado pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e que acontece 2 vezes por ano. E o ponto interessante da RAP é que ela é corrigida anualmente pela inflação, que faz com que essas empresas elas até mesmo ganhem dinheiro com o aumento da inflação. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a ISA-CTEP, a transmissora paulista, parte do setor elétrico do segmento de transmissão de energia. Com atividades presentes em 17 estados do país, a companhia ela transmite aproximadamente 30% de toda a energia elétrica do Brasil e 92% da energia do estado de São Paulo. Ela possui 54 anos de atuação e conta com 43 filiais e subsidiárias no Brasil inteiro, além da Colômbia, Peru, Chile, Bolívia, Argentina e América Central. A ISA-CTEP nasceu em 1999 e possui um valor de mercado de mais de 18 bilhões de reais, além de ser uma das maiores empresas em termos de receita anual permitida. Vamos começar falando quanto à sua remuneração aos acionistas, que conta aqui no Estatuto Social, que ela deve pagar um dividendo mínimo que seja entre 359 milhões e 25% do lucro líquido do exercício. No entanto, a ISA-CTEP ela adota, como prática de distribuição, um payout mínimo de 75% do lucro líquido regulatório, que é justamente o que a gente vê se olhar o histórico de distribuição dos proventos, que desde 2007 até o ano de 2022. O payout tem sido bem elevado, a gente vê aqui 2007 com 106%, 89, 98, e os últimos aqui, 2021 com 210% de payout e 2022 com 75%, que é uma remuneração bem excelente. E ela vai continuar pagando 75% de payout desde que o indicador de dívida líquida sobre o EBITDA esteja aqui até 3 vezes. Então, caso ultrapasse isso aqui, isso vai impactar no quanto a empresa vai distribuir aos seus acionistas. No entanto, até aqui, a dívida líquida está bem controlada. Mas uma informação que a gente vai deixar para depois. Quanto à sua composição acionária, a ISA-CTEP ela é controlada pela ISA, que possui aqui 89,50% das ações ordinárias de final 3 e pouco mais de 1% das suas ações preferenciais, a de final 4. Totalizando assim 35,32% de todas as suas ações. O resto das ações, pouco mais de 64%, estão em free float. No entanto, 35,74% está aqui com a Eletrobras, que possui pouco mais de 9% das ações ordinárias e 52% das ações preferenciais. O resto aqui, 28,44%, estão em livre circulação na mão de pequenos investidores, pessoa física. Quanto ao seu crescimento, a gente vê que ele é bem atrelado ao CAPEX, que são operações de reforços e melhorias de projetos já em funcionamento, que é uma forma da empresa ela aumentar a sua RAP, a sua receita anual permitida, sem necessariamente ter que arrematar novos lotes. Além aqui dos projetos Greenfields, que são projetos que partem do zero até as linhas de transmissão completamente finalizada. E o CARG, que é uma forma de medir o crescimento anual, que seria uma taxa de retorno médio, ela está aqui em 35,7%. O que significa dizer que de 2019 até 2022, ano após ano, ela teve um crescimento de 35%, que é um crescimento excelente, é uma rentabilidade bem considerável. Quanto à sua dívida ou alavancagem, a gente vê que ela está bem controlada aqui em 2,75 vezes a sua dívida líquida sobre o EBITDA, e grande parte dela está aqui no prazo médio de pouco mais de 6 anos, então é um tempo suficiente para que a gestão da empresa consiga rodar essa dívida e diluir ao longo dos anos, tornando assim mais tranquilo ainda que ela consiga amortizar essas dívidas ao longo do tempo. E a composição da sua dívida é bem situado pelos contratos aqui com o BNDES para apoiar os seus projetos. E outro fator é a emissão de debêntures, que teve o intuito de recompor o caixa da companhia e além da destinação aos investimentos que ela faz, que são o CAPEX. A ISA ela apresentou aqui uma receita líquida no primeiro trimestre de 2022 de 892 milhões,
que apresenta um crescimento de pouco mais de 24% em relação ao primeiro trimestre de 2022, que se deu aqui pelo reajuste da sua RAP, corrigida pela inflação. Além disso, houve também a entrada em operação de novos projetos, que ajudou nesse desempenho positivo no trimestre. Um ponto a ser levado em consideração é a RBSE, que é uma indenização antiga até que o Estado paga às empresas de transmissão de energia, e é uma importante fonte de receita para a companhia, como a gente consegue ver que de 2023, 2024 até 2028 aqui, vai gerar algo próximo de 2 bilhões de reais, então o que é ótimo. Isso significa um grande fluxo de caixa que já é garantido, mas no entanto ela tem um prazo de término, por isso é interessante que a receita ela seja acompanhada desconsiderando a RBSE. Então a gente voltando aqui, desconsiderando a RBSE, essa indenização, a gente vê que primeiro trimestre de 2023, ele finaliza aqui em 512 milhões, que representa um aumento de pouco mais de 20% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Já a PMSO diz respeito às despesas de pessoal, materiais, serviços e algumas outras despesas, que teve uma variação de pouco mais de 9%, mas se a gente for olhar as despesas totais, a gente vê que essa variação foi ainda menor, de 7,8%, então deixa visível que foi uma despesa inferior ao ganho da receita da companhia. Teve uma variação de quase 25%. E isso é sinônimo de muita eficiência por parte da gestão da companhia. Agora, destrinchando um pouco mais sobre o EBITDA, a gente vai olhar aqui para a margem EBITDA, que ela teve um crescimento de 38,9%, saindo aqui do primeiro trimestre de 2022 de 74,4%, e no primeiro trimestre foi de 82,9%. Já é característico do setor de transmissão de energia ter uma margem EBITDA bem elevada. Isso, se formos considerar apenas o crescimento do EBITDA da ISA-CTEP, ela teve uma variação de 38,9%, mas considerando também em conjunto todas as suas controladas, essa variação foi ainda maior, de 45,5%. Enquanto seu lucro líquido, por conta de todos os eventos que já foram citados, ele teve um crescimento aqui de mais de 171%, o que é bem expressivo. Um ponto interessante é que a ISA participou do último leilão, que aconteceu no dia 30 de junho, e ela arrematou aqui 2 lotes, que foi o lote 7 e o lote 9, com um CAPEX, tendo que fazer um desembolso médio de 5% em 2024, 5% em 2025, e a maior parte dos desembolsos vai acontecer aqui a partir de 2026 e 2027. Então ela vai ter 2 anos aí para poder, com um grande fluxo de caixa. A gente vê que a RAP dela saiu aqui de 4 bilhões e 800 para 5 bilhões, foi uma variação de 5%, e houve também um aumento nas suas linhas de transmissão, que saiu aqui de 21.500 para 22.600. Agora aqui olhando no papel, TRPL4, ela está cotada a 25,2, apresentando a valorização de 14,45 nos últimos 12 meses, um PL, que é um preço sobre lucro de 6,68, e a relação de preço sobre valor patrimonial também está abaixo aqui de 1, em 0,97, com dividend yield de 4,25, mas aqui porque a ISA ainda não anunciou os proventos em 2023, acho que ela só fez somente um pagamento até agora, ainda falta dividendos para serem distribuídos. Tirando essa cotação, aqui no último mês, a gente vê que ela está apresentando uma leve queda de 0,60% e na semana aqui de 0,12%. Com isso, a Transmissora Paulista é a maior empresa privada de transmissão de energia. É uma empresa muito forte, consolidada no mercado, que historicamente tem apresentado bons resultados, não somente isso, ainda tem a grande priorização da remuneração dos seus acionistas através dos proventos que são pagos. E logo em breve ela vai estar lançando o resultado do segundo trimestre de 2023 e a gente vai estar fazendo uma análise dela para ver como foi o desempenho. Então é isso. Aqui no link da descrição eu vou disponibilizar algumas sugestões de livros para quem deseja aprender a investir por conta própria ou até mesmo analisar os indicadores fundamentalistas das empresas que lhes interessar. É só você acessar o link aqui embaixo e conferir. Forte abraço a todos e até a próxima.